Estamos de volta e vamos direto aos destaques da missão evangelizadora pelo território nacional. No quadro Igreja no Brasil, em parceria com a CNBB, você acompanha fatos, iniciativas e manifestações que marcam a presença católica nas mais diversas realidades. A repórter Larissa Carvalho tem os detalhes. Olá, Vinícius Arouca. Você confere agora os principais destaques em nosso portal. A presidência da CNBB divulgou uma mensagem de condolência e solidariedade pelo assassinato de Dom Osório Citor Afonso, bispo de Quelimane e secretário-geral da Conferência Episcopal de Moçambique, além de administrador apostólico da Arquidiocese de Beira. O crime aconteceu no último sábado, dia 6 de junho, e causou comoção na igreja em Moçambique e em diversas partes do mundo. Na mensagem, a CNBB manifesta grande pesar pela morte do bispo e se une às orações do Papa Leão XIV, pedindo que Deus acolha Dom Osório em sua paz eterna e conforte o povo moçambicano. A conferência também destacou o testemunho de fé, entrega e serviço de Dom Osório à Igreja e ao Evangelho. E o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB aprovou o envio de R$60 mil para auxiliar famílias indígenas e ribeirinhas da Diocese de Borba, no Amazonas. As comunidades enfrentam grave insegurança alimentar após a cheia dos rios comprometer as plantações da região. O recurso faz parte de uma parceria com a Adveniat, organização católica da Alemanha que apoia projetos sociais e pastorais na América Latina. Segundo Dom Zenildon Luiz Pereira da Silva, bispo de Borba, a ajuda tem sido fundamental para garantir alimentos às famílias atingidas pelas inundações. Até o momento, 250 cestas básicas já foram entregues em comunidades dos municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. E a Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB concluiu a preparação dos novos volumes dominicais da oração dos fiéis para celebrações litúrgicas em todo o Brasil. O subsídio foi oficialmente aprovado e tem como objetivo auxiliar as comunidades na realização da chamada Oração Universal, momento em que a Assembleia apresenta a Deus suas preces pela Igreja, pela sociedade e pelos que mais sofrem. De acordo com Dom Hernaldo Pinto Farias, presidente da Comissão para a Liturgia, os textos foram elaborados em sintonia com o ano litúrgico e buscam favorecer uma participação mais consciente, ativa e orante dos fiéis. Lembrando que o material já está disponível na loja oficial das edições CNBB, em ediçõescnbb.org.br. Essas e outras notícias vocês conferem lá no nosso portal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau! Muito obrigado, Larissa, e o nosso agradecimento também a toda a equipe da CNBB. A gente se encontra aqui na semana que vem. Bom, a Copa do Mundo já começou e no esporte, a fé e a identidade nacional se unem e milhões de pessoas torcem, se emocionam e rezam juntas. E nesse tempo de Copa, o Cristo Redentor segue lá no alto do Corcovado como símbolo de reconhecimento e orgulho nacional. O Redentor News traz o que foi destaque no santuário nessa semana. A palavra é sua, Tiago. Meu irmão Vinícius, bom dia, um excelente domingo para você aí que está ligadinho no programa Palavras de Vida. Chegou a hora de ficar por dentro das notícias e informações do Santuário Cristo Redentor, lugar de fé, cultura, sustentabilidade e solidariedade. Está no ar o Redentor News. O Consórcio Cristo Sustentável promoveu a Semana do Meio Ambiente 2026, uma programação especial voltada à educação ambiental, sustentabilidade e fortalecimento social de mulheres e crianças atendidas pelo Centro de Atendimento à Mulher Nossa Senhora do Parto. No primeiro dia, os participantes realizaram uma aula experimental no Jardim Botânico do Rio de Janeiro sobre os biomas brasileiros
e a importância da Mata Atlântica para a cidade do Rio. O segundo dia contou com uma oficina educativa sobre reciclagem, consumo consciente e reaproveitamento de materiais. No Dia Nacional da Educação Ambiental, aconteceu uma visita educativa dos participantes ao Santuário Cristo Redentor, junto ao personagem Menino Maluquinho de Ziraldo, promovendo reflexões sobre o patrimônio cultural, sustentabilidade e preservação ambiental. No quarto dia, com o tema Fé, Arte e Sustentabilidade, foi montado no Santuário Cristo Redentor o tradicional tapete de Corpus Christi, que neste ano foi confeccionado com resíduos têxteis, como sobras de tecidos, jeans e roupas sem uso. A ação promoveu o reaproveitamento de materiais, conscientização ambiental e protagonismo feminino através da arte e da espiritualidade. O tapete foi construído pelas mãos de mulheres atendidas pelos projetos sociais do consórcio Cristo Sustentável e foi montado no santuário a partir das 3 horas da manhã para o Dia de Corpus Christi. A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. No Dia Mundial do Meio Ambiente, aconteceu o lançamento oficial do livro infantil As Aventuras dos Guardiões do Oceano. Idealizada por Oscar Metz-Savá, a obra educativa conta com a jornada de 4 crianças na luta para a preservação do oceano. De forma divertida e didática, conecta o universo infantil à questão vital da sustentabilidade e da proteção das águas. O dia também contou com a missa pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, organizada pelo Vicariato para o Meio Ambiente e a Sustentabilidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro e presidida pelo biólogo e vigário episcopal Padre Josafá Carlos da Siqueira. No final do dia, o monumento ao Cristo Redentor foi iluminado em verde para celebrar essa semana tão importante para a sustentabilidade do nosso planeta. O encerramento da Semana do Meio Ambiente foi no Dia Mundial dos Oceanos, com a visita educativa de mulheres e crianças atendidas pelo consórcio Cristo Sustentável ao Aquarrio. E para fechar muito bem o dia, o monumento ao Cristo Redentor foi iluminado em azul para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. O monumento ao Cristo Redentor também foi iluminado nas cores da bandeira da Itália para celebrar o aniversário de número 80 da República Italiana, uma data que representa os valores fundamentais de democracia, liberdade, igualdade e justiça social que orientam a Itália desde o referendo de junho de 1946. Na abertura da Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que reuniu os principais líderes da aviação mundial no Rio de Janeiro, o Monumento ao Cristo Redentor recebeu uma projeção especial. A ação reforçou o compromisso dos profissionais com uma aviação cada vez mais inovadora, eficiente, segura e sustentável. Ao lado de atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Suri, a mascote oficial da Confederação Brasileira de Ginástica, visitou o Santuário Cristo Redentor em parceria com o Núcleo Esporte e Fé. A ação celebrou a conexão entre o Rio de Janeiro e o esporte, posicionando o Pan-Americano da modalidade como um evento que pertence à cidade e ao Brasil. Nossas meninas mandaram muito bem na competição. Parabéns a todas! O Santuário Cristo Redentor acolheu uma celebração especial de fé em família. Os filhos da ex-campeã de jiu-jitsu Kira Gracie e o ator Malvino Salvador viveram um momento marcante de sua caminhada cristã, reunindo familiares e amigos em oração aos pés do símbolo do nosso país. Que Deus continue abençoando seus caminhos com amor, fé e esperança. O Santuário Cristo Redentor recebeu a imagem peregrina de Santo Antônio para um momento especial de oração e devoção. A visita marcou a semana de preparação espiritual para a celebração do santo, reunindo fiéis a um encontro de fé, esperança e comunhão. Que a intercessão de Santo Antônio fortaleça nossos corações e nos inspire a viver o amor ao próximo em cada gesto
do dia a dia. E esses foram os destaques do Redentor News. No próximo domingo eu estarei de volta com as notícias e informações do grande símbolo do nosso país, o Santuário Cristo Redentor. Até lá! Vinícius, um abraço, meu irmão. Tá contigo, hein? Muito obrigado, Tiago, e o nosso agradecimento também a toda a equipe do Santuário Cristo Redentor. A gente se vê aqui na semana que vem. E por falar em símbolos que fazem parte da identidade do povo brasileiro, o quadro de encontro desse mês traz as tradicionais festas juninas, que tomam conta das cidades nessa época do ano. Muito além das comidas e danças típicas, as celebrações têm origem na devoção popular e recordam 3 grandes santos da igreja: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. O quadro, que mostra como as pessoas vivem a fé no cotidiano, recebe hoje o Frei José Francisco, que reflete sobre esse tempo festivo, a pessoa e missão de Santo Antônio e sua conexão com o ano jubilar franciscano. Eu sou o Frei José Francisco, aqui do Convento Santo Antônio, do Largo da Carioca, na cidade do Rio de Janeiro. O convento de grande tradição na história do povo carioca e também da vida franciscana. Nós estamos no mês de junho celebrando Santo Antônio, este grande santo, o primeiro dos santos juninos e também franciscano. Lembrando que as festas juninas têm grande presença em toda a nossa cultura. Ela é uma síntese que traz grandes tradições dos nossos antepassados, desde os migrantes europeus que trouxeram a celebração da mudança. Ela sintetiza a mudança da estação do ano, que no hemisfério norte, na Europa, é a chegada do verão, mas é também a celebração das colheitas, e a celebração associada a essas tradições também vem as festas dos grandes santos populares, que a comunidade cristã há muito tempo celebra. Chegando ao Brasil, encontra também com a tradição dos povos originários, dos nossos irmãos que vieram do povo africano, que também trouxeram as suas tradições, e aqui nós celebramos então o tempo do inverno, as comidas típicas que lembram as colheitas, mas sobretudo associada às tradições da popularidade desses grandes santos que nos trazem grandes testemunhos de fé. E Santo Antônio, o primeiro deles, nesse mês de junho, entre São João e São Pedro, é franciscano, e na tradição franciscana esse ano estamos celebrando 800 anos da Páscoa, da morte deste grande e popular santo Francisco de Assis. Então nós queremos aqui, a partir do convento, estender a todos vocês a nossa saudação franciscana de paz e bem, mas sobretudo de festas, de um grande tempo de festejar essas festas juninas, que são celebração de verdadeira fraternidade e fraternidade ao jeito de São Francisco. Paz e bem! Muito obrigado pela sua participação, Frei José, a sua bênção. As portas do Palavras de Vida estão sempre abertas. Bom, Corpus Christi 2026 foi uma data histórica para o Rio de Janeiro. Uma das mais expressivas manifestações públicas da fé católica foi marcada pelo centenário da obra da adoração perpétua no Brasil. 100 anos ininterruptos de fiéis diante do Santíssimo Sacramento, na Igreja de Santana, no centro do Rio. Missas, procissão e um espetáculo marcaram as comemorações nas ruas da cidade. A nossa equipe de reportagem esteve lá e registrou cada momento. No dia 4 de junho, o Rio de Janeiro foi às ruas para celebrar Corpus Christi. Nesse ano, a solenidade marcou uma data histórica, os 100 anos da obra de adoração perpétua e a 100ª Semana Eucarística da Arquidiocese. Em 3 de maio de 1926, o então arcebispo coadjuntor do Rio, cardeal Sebastião Leme, fez uma promessa na Igreja de Santana, no centro da cidade, que os brasileiros estariam ajoelhados diante de Jesus, dia e noite, até o fim dos tempos. Ali nasceu a obra de adoração perpétua. Desde então, uma legião de adoradoras e adoradores se revezam diante do Santíssimo Sacramento, sem interrupção. E não temos outro caminho a não ser Ele, que nos conduz ao Pai, que está sentindo a nossa vida, e por causa dele é que nós nos encontramos como irmãos e nos ajudamos mutuamente também nas questões sociais. Por isso a tradição da nossa arquidiocese também
nesse dia, tanto aqui em Santana, como na Catedral, como na procissão, a entrega de alimentos para os pobres como símbolo da nossa preocupação em sermos cada vez mais aqueles que se preocupam com os outros que estão ao nosso redor, nos vários encontros, várias celebrações, nas várias possibilidades, sermos cada vez mais compromissados uns com os outros, que são consequências da presença de Cristo no meio de nós, que nos alimenta pela Eucaristia, que nos faz também nos dar as mãos para que não falte alimento na mesa de nossos irmãos e irmãs. Ainda de madrugada, voluntários montavam 300 metros de tapetes de sal na Avenida Chile, uma tradição que prepara o caminho para a procissão. Às 6h30 da manhã, no Alto do Corcovado, o cardeal Urani João Tempesta, arcebispo metropolitano da Arquirio, concedeu a bênção com o Santíssimo Sacramento sobre a cidade. O tapete do Santuário Cristo Redentor manteve a tradição sustentável dos anos anteriores. Dessa vez, foi produzido com retalhos de tecidos que seriam descartados. Na Igreja de Santana, sede do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, o cardeal Urani João Tempesta presidiu a missa de encerramento da 100ª Semana Eucarística. À tarde, no mesmo local, aconteceu a oração das vésperas. Foi dali que partiu a procissão. Nesse ano, por ocasião do centenário da obra de adoração perpétua, o cortejo não seguiu o trajeto habitual da Candelária. Saiu de Santana com o mesmo ostensório utilizado pelo cardeal Sebastião Leme em 1926, quando expôs o Santíssimo Sacramento pela primeira vez e deu início à obra. Milhares de fiéis ocuparam as ruas do centro até a Catedral Metropolitana de São Sebastião. Na Catedral, o Alto de Corpus Christi reuniu atores, cantores e bailarinos em uma encenação gratuita e ao ar livre. O espetáculo apresentou as histórias de São Tarcísio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pio de Pio Tricina e da Virgem Maria, santos que fizeram da Eucaristia o centro de suas vidas. A missa solene de Corpus Christi, presidida pelo cardeal Urani João Tempesta, encerrou as comemorações de um marco histórico para a arquidiocese. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Ana Carla Machado para o programa Palavras de Vida. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí porque na volta tem o quadro Viva a Cultura.